galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia aí com um dossiê mais do que especial. Hoje o vídeo promete, a história é sem igual. Eu dividi aqui em 3 partes, onde a primeira delas é bem rapidinha e eu quero criar as condições para entrarmos no dossiê. Quero trazer algumas notícias rapidinhas, algumas coisas que inclusive comentamos nos últimos dias para vocês relembrarem. Tem gente que não tem a memória muito boa, tem gente que não acompanha tudo. E eu quero mostrar algumas coisas para vocês e a gente também começar a fazer alguns questionamentos. O que é que o Lula quer fazer com o Brasil? O que é que o Lula anda aprontando? Quais são as ideias, as correntes de pensamento que estão passando na cabeça do Nove Dedos? E a esquerda brasileira? Ela também está meio receosa com uma coisa aí em relação ao Lula, uma indicação. Estou reclamando de algumas coisinhas e essa semana o clima inclusive pode aumentar. Tem um julgamento importante. Isso nos conecta, gente, no próximo tema, que a gente vai ter que fazer uma baita viagem mesmo, e tentando construir uma história ao longo aí das últimas décadas. Iremos passar por alguns momentos, analisar inclusive alguns problemas que o Brasil passou, problemas que hoje eles inclusive continuam, né? Eles não foram solucionados. E, na verdade, a gente poderia estar com a solução na mão, a faca e o queijo, e o Lula está fazendo algo completamente diferente. E eu acho que é importante, eu acho que eu vou conseguir também passar para vocês algo um pouco mais prático da coisa, sair do âmbito filosófico, etc, tudo mais, falar, ó, olha como isso daqui, em termos práticos, está impactando na sociedade, na vida das pessoas. E aí, obviamente, a gente vai entrar na Agenda Verde. Quero falar para vocês sobre o Clube de Roma, a Conferência da ONU de 72, quero falar sobre um relatório de 87, vamos passar rapidamente na Rio 92, vamos falar da criação do SG, vamos falar sobre uma pessoa em específico, vamos falar sobre algumas ideias que avançaram no Brasil em algum tempo, e no terceiro tema, a gente arremata o segundo conectando no primeiro. Vem comigo que eu te garanto que a história é muito boa, a introdução foi longa, mas necessária. Na verdade, não tem nem como descrever. Esse dossiê, eu acho que ele começa anteontem. Eu terminei o vídeo anteontem, foi um dossiê, Clube de Roma, eu fiquei com algumas coisas martelando em minha cabeça. E aí ontem eu terminei de gravar o vídeo, eu fiquei no computador assim, ó, tava com o terno assim, ó, pesquisando. E cada vez que eu dava um gol, eu falei, meu Deus, velho, isso aqui tá martelando em minha cabeça. Já tinha umas coisas, eu falei, velho, não tem condição, vai ter que ter um dossiê amanhã. Mas enfim, eu tô fã demais, vamos começar. A única notícia meio fora do baralho, essa daqui, porque não custa comentar, né? Eu não gosto de passar um dia sem falar dele. Bolsonaro posta aqui uma notícia e diz, mais uma canalice. Polícia Federal investiga Bolsonaro por ocultação de imóveis nos Estados Unidos. Pronto, agora Bolsonaro tem imóveis nos Estados Unidos. Com apoio do FBI, a corporação analisa a compra de ao menos 20 casas e apartamentos em nome de pessoas ligadas ao ex-presidente. Ah, tá. É dele? Não. Querem ver se é de Bolsonaro, né? Meu Deus do céu. Carlos Bolsonaro fala assim, ó, o FBI foi atrás de mim nos Estados Unidos para averiguações boçais. Questão de 1 ano atrás. O amor não é só aqui no Brasil, não. Mas tudo bem, vida que segue. E vamos lá. Dilma mente a dizer que pedaladas fiscais não existiram. Lula segue em viagens internacionais. E toda viagem internacional que ele faz é um episódio à parte. Primeiro porque ele fala. E toda vez que o Lula fala, alguma pérola é proferida. E ele andou falando aí, né, Dilma, golpe, isso, aquilo outro, etc, tudo mais. E o engraçado disso, e a gente vai comentar no próximo tema, é que vocês já devem ter se deparado com essa questão da esquerda falando do envolvimento de forças transnacionais, né, dando golpes no Brasil. Eles, nossa, se agiu que fez isso, fez aquilo outro. Bom, o que a gente realmente pôde ver e constatar ao longo deste ano foi uma matéria do Financial Times, mostrando como os amigos do Lula, né, do Partido Democrata, o meu amigo Biden, ajudaram a garantir a democracia no Brasil ao longo do ano de 2022. E isso dá comprovado. O que o Lula fala, bom, não sei. Mas para um cara que fala muito sobre isso, as ações dele não condizem com o que ele fala. Ele fala uma coisa na direção, não golpe, Dilma, mas qual é a ação? Meu amigo Biden. Mas, saindo um pouco disso, só para aqui falar de notícia, comentamos no vídeo ontem, eu mostrei, aqui é só mais um pouco além, né? Porque saiu no Estadão mostrando que o Lula mente. As
pedaladas, elas aconteceram. Não dá para falar que não teve. A decisão do TRF fala assim, ó, o TRF não absolveu a Dilma na prática. A corte arquivou o processo após decidir que Dilma e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, não poderia responder por improbidade, porque já foram punidos por crimes de responsabilidade. Para evitar que fossem sancionados 2 vezes por ações similares, o TRF1 decidiu que Dilma e Mantega não precisariam responder pelas pedaladas fiscais após deixarem os cargos no governo. Foi só isso que aconteceu. Mas ele segue mentindo, né? Não é fake news. Se fosse Bolsonaro, obviamente seria fake news. Aí veja só, a gente colocar mais uma coisa na mesa para começar a ir atrás de algumas respostas. Essa daqui é uma nota que não difere muito de muitas coisas que a gente já viu nos últimos meses, nos últimos anos. Qual a forma mais ecológica de passar para o outro lado, né? De bater as botas? Qual a forma mais ecológica de bater as botas? Aqui está falando mais especificamente do velório. A jornalista Becca Warner explora quais são as possibilidades de um sepultamento que não prejudique ou agrida menos o meio ambiente. Vocês estão vendo que essa é uma agenda que está cada dia dando mais um passo, mais um passo, mais um passo. E eu acho que às vezes passa, né, passa do ponto. A gente fala assim, onde é que essa turma está querendo chegar? Onde é que essa turma está querendo chegar? E aí eu passei as últimas horas, vocês não têm noção da quantidade de coisa. O meu dia hoje foi muito mais do que o tempo normal que eu já passo, mas que eu estava muito interessado no tema. Então não só pesquisando, ouvi muitos vídeos, aulas de professores de universidade, inclusive, de esquerda. Eles falando algumas coisas, eu falei, mas rapaz, esses caras têm um ponto. Essa galera tem um ponto. Essa agenda, ela se difere um pouco da agenda identitária. E em relação a algumas coisas, em relações práticas. Ela tem uma componente que é igual, que ela compartilha, que é o que impacta, o que eu posso falar, né, o consciente das pessoas, o comportamento das pessoas. Só que ela tem um comportamento que vai além. Não que a outra não tenha, né? Mas ela tem um comportamento no mundo real que impacta, pode dizer, na burocracia estatal, na logística, na economia, em várias outras coisas. Mas que a gente vai chegar lá, devagarzinho sempre. Deixa essa pergunta no ar. Já quase encerrando aqui essa primeira parte, hoje de manhã, né, manhã cedinho, 5 da manhã, saiu a nota do Lauro Jardim. Petistas querem interferência de Lula para o voto de Zanin sobre o marco temporal. Integrantes da cúpula do PT passaram o fim de semana trocando mensagens e conversando pelo telefone sobre o Zanin. Ou mais especificamente, sobre o desastre que foram à esquerda os votos dados pelo recém-possado ministro do Supremo. Nas últimas 2 semanas, todos alinhados ao conservadorismo, meu Deus. Há um consenso entre eles que Lula precisa ter uma conversa com o Zanin antes de quarta, quando será retomado o julgamento do processo que trata do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. E olha só, o temor é que o Zanin seja a favor do marco temporal, ou seja, a favor dos ruralistas e contra as diretrizes do governo Lula. Eu não acho que o Zanin estaria sendo a favor dos ruralistas. Eu acho que o Zanin estaria sendo a favor do Brasil, a favor da ordem, é a minha opinião. Lula, na opinião desses petistas, da cúpula do partido, deve interferir antes que novo desastre aconteça. De acordo com o deputado da legenda, ele não tem saída. O que será pedido Lula a partir de hoje, quando ele volta, né, de sua viagem. O que vai se pedir a Lula é que ele interfira num voto, né? Uma intromissão indevida e nada diferente do que Bolsonaro fazia. Já chamaram Bolsonaro para a matéria. E aqui que tem um ponto que eu fiquei me questionando um pouco. Não foi à toa que Lula escolheu, né, o próprio advogado para a corte, um petista com 3 décadas de partido e próximo do Lula, constata que a reação da militância nas redes sociais nos últimos dias foi enorme. Essa é a primeira crise do nosso campo. O Lula está apanhando nas redes dele, apanhando de gente de esquerda por causa dos votos do Zanin. E pessoal, aqui tem um ponto de tensão que a gente vai tentar obter uma resposta. Não é toda a esquerda que está insatisfeita. Aquela esquerda mais comuna, mais raiz, como normalmente se discute dentro da direita, ela não está insatisfeita, ela acha que está certo. Essa esquerda mais antiga, mais nacionalista, mais trabalhista, mais comunista, eles são a favor de um garantismo,
Eles acham que essa questão deve ser decidida pelo legislativo, ainda que percam. E diversas pessoas, inclusive na esquerda, não acham que essa questão do marco temporal é pelo bem dos índiozinhos. Muitas pessoas na esquerda acham que existem alguns interesses. Interesses de ONGs, interesses transnacionais na jogada. Mas você vê que a preocupação do Dilma e da turma dele, pelo menos da turma dele, não sei como é que o Dilma vai fazer, não é com essa esquerda antiga. Com a New Left, os progressistas, a esquerda woke, a esquerda SG, a esquerda que hoje está aí na frente do Brasil. A esquerda, da nota de ontem, que a gente comentou do Pablo Hortelado, que o Pablo Hortelado disse que o trabalhador não se enxerga mais na esquerda. Essas pautas identitárias não têm mais aquele apelo na sociedade. O que aconteceu com a esquerda? O que está acontecendo com este país? Aquelas causas antigas, o petróleo é nosso. Não, a preocupação não é essa. A esquerda não está nem mais preocupada que o petróleo é nosso. A esquerda hoje é o quê? Não queremos petróleo. É catavento e carro elétrico. E aí, em relação a isso, e eu venho comentando assim de forma insistente nos últimos meses, né? Até mais de um ano, eu venho batendo muito na tecla que o Lula não dá mais para ser apenas descrito sobre o prisma do Foro de São Paulo. Não, é muito pouco. Ele continua sendo o grande amigo do Foro de São Paulo, fundador do Foro de São Paulo, mas o Lula agora é o amigo do Biden, é o meu amigo Biden. E aí nos últimos dias teve um ponto que inclusive foi criticado por pessoas dentro da esquerda, eu mostrei no vídeo quando aconteceu semana passada, que foi quando o Dilma estava lá no BRICS, na frente dos outros membros da esquerda, num discurso histórico que os militantes da esquerda iriam ver, o Lula disse que não podem aceitar o neocolonialismo verde. Só que nesse mesmo dia, mais cedo, o Lula teve uma reunião com empresários onde ele defendeu que o Brasil fosse líder da economia verde. Como é que você pode lutar contra o neocolonialismo verde e liderar a economia verde? A coisa não encaixa. E como é que o Dilma, que quer peitar o mundo dentro do BRICS, o grande BRICS, tá aí para fazer frente, inclusive, à ONU, como é que o Dilma fala em uma governança mundial ligada à ONU para resolver questões climáticas, que abre a mão da soberania nacional? E isso ele disse antes da fala sobre o neocolonialismo verde. Então tem algo muito estranho acontecendo. Muito estranho. O Lula parece que ele só quer, né, likes na rede social. Aquele discurso do passado, ele traiu a esquerda. Pelo menos a esquerda antiga que foi traída por essa nova esquerda. E sobre isso eu quero fazer uma volta ao passado. Para a gente começar a ver o que aconteceu com o nosso país. As preocupações que nossos políticos têm hoje. A forma como a imprensa narra algumas coisas. Hoje você vê qualquer um que se coloque contra essa agenda, meu Deus, é inimigo número 1 do consórcio. Não, como assim você não quer salvar as girafas da Amazônia? E agora é o momento que a gente vai começar uma viagem de volta ao tempo. 15 minutos, menos de 15 minutos. Queria que fosse rápido. E tem muita coisa pra gente comentar. Eu passei as últimas horas. Nossa, eu devo ter gastado umas 8, 9 horas lendo, só de leitura. Fora que eu tava fazendo outras coisas, ouvindo algum tipo de vídeo pra ir anotando, né, no celular para saber qual era o momento, a coisa que eu queria pegar para rever as ideias, dar uma busca a mais. Mas eu sempre gosto de explicar, né, como é que o dossiê sai do papel. E eu acho que o dossiê de hoje, eu tinha certeza que eu ia ter dossiê ontem à noite, para mim, né, era ontem pela manhã cedo, era 8 da manhã para vocês, o vídeo tava indo ao ar, o vídeo tinha ido ao ar já, devia ser uns 8h30 da manhã de ontem, no Brasil, tava pesquisando, né, Clube de Roma, etc, porque eu pesquisei uma coisa sobre, eu pesquisei uma coisa sobre o Clube de Roma, e eu falei, não é possível. Não, eu não sou especialista nisso, mas eu tenho uma memória da época de escola. Não é possível. Aí eu botei no Google, né, pra confirmar, eu vou mostrar o que foi, né, a primeira que me levou a essa. Aí depois, quando eu vi, eu me deparei com esse relatório do HSBC, um dos bancos aí, né, da turma BlackRock Pedra Preta, né, vocês estão entendendo o que eu tô falando. E aí, na hora que eu achei esse relatório, eu falei, pô, bicho, não é possível. Esse vídeo aqui, inclusive, é muito recomendável que vocês tenham assistido o dossiê sobre o Clube de Roma, né, o dossiê Mad Lula, o nome. Tá ali, ó, relatório sobre SG, de agosto do ano passado, do HSBC.
Quando eu li isso daqui, eu falei, não, não é possível, não é possível. Primeiro parágrafo do relatório, introdução. Coloquei ali a tradução, eu botei a tradução, né? Adoção de SG, dos princípios às metas. As origens do SG remontam aos ideais do Clube de Roma. Eu falei, não acredito. O Clube de Roma é o avô do SG? Aonde eu sei que é o pai, né? Foi quem pariu a criança. E o Clube de Roma foi o avô. Uma organização fundada em 68 para enfrentar os desafios conectados e de longo prazo para manter e sustentar um planeta melhor para todos. A sua missão, agora rearticulada no século XXI, para a população mundial que está perfeitamente consciente da ameaça aos novos meios de subsistência, resultou num novo conjunto de resultados e objetivos para enfrentar as alterações climáticas, assumindo o centro das atenções. Eu falei, mas rapaz, que história é essa? E aí, eu vou até botar aqui, né? Brasil define posição em Estocolmo. Eu vou fazer só um breve relato, que eu já falei algumas coisas no outro vídeo. Essa ideia, essa discussão do Clube de Roma começa em 65. Tinha lá italiano, Pessi, assim que se pronunciou o nome dele. Conheci outro cara lá, conversaram, bateram o papo. Não, vamos formar. Só que tem um terceiro membro que também ajudou na formação, mas é como se fosse um membro apócrifo. Fica meio assim, nas sombras. Mas todo mundo fala, pô, também participou na fundação. É meio de uma família muito conhecida, família proeminente, internacional. E aí a turma foi lá, formou, 68. E aí o tempo foi passando, 72, eles lançaram um relatório. Os limites do crescimento, que falamos no vídeo de anteontem. E aí, com base neste relatório, e aí eu não entendia todo o processo, a ONU, que tanto gostam, a ONU, do bem e do amor, fez a primeira conferência de sua história focada em meio ambiente, focada em ecologia. Inclusive, eu vi algumas literaturas que falavam que até aquele momento o termo meio ambiente ele não era meio que utilizado. Até aquele momento se falava muito de natureza. Porque tem a ideia que você mora aqui na cidade, é você lá na natureza, é outro lugar. Já quando você fala meio ambiente, você começa a criar essa história de compartilhado, que todo mundo... É o meio, né? Tá todo mundo... Tem na cidade, é todo lugar. Então você consegue alastrar ao nível global. Você consegue escalar a situação. Que você vê o que eles pregam hoje em dia o tempo inteiro. Tá ali na fala do Lula. A governança global para lidar com problemas globais. E aí teve essa reunião para discutir. Na época, o tema em questão dessa Estocolmo 72 foi a questão da poluição. Era um grande problema. Tem que dar um jeito, senão o mundo vai acabar. Vai acabar, tem que ver aí. E tinha a história do crescimento zero, zero growth. Hoje em dia se fala de net zero. Zero growth, net zero. O zero tá aí, o zero tá aí. Crescimento zero, emissão zero. O zero continua, só mudou um termo extra. A gente vai tentar entender um pouco disso também. E aí teve essa reunião. Foi lá em Estocolmo. Os países foram. Inclusive se fala, né, também tem umas disputas na literatura que essa primeira reunião de Estocolmo foi quando começou a marcar uma nova configuração de forças. A gente estava leste-oeste. Deixa eu ver aqui no vídeo. Não, é oeste e leste, né? A mão é trocada para ficar no vídeo, né? Então, o leste-oeste, que seria comunistas versus mundo ocidental, União Soviética versus Estados Unidos. E a partir de Estocolmo, como eles levaram essa história do desenvolvimento zero, e a turma que era pobre ficou, peraí, pô, que história é essa que eu não vou crescer? Agora que a coisa tá começando a dar bom para mim, eu vou parar de crescer? Lembrem que em 72, o Brasil ainda estava vivendo o milagre econômico, vocês lembram disso? Crescendo mais de 2 dígitos por ano. Ninguém crescia igual ao Brasil, que o Brasil tem tudo. É o que o Bolsonaro disse, olha o que nós temos e o que não somos. E o Brasil estava crescendo assim de forma aceleradíssima. E aí essa tensão, falou, pô, poluição, crescimento zero, mudou a configuração leste-oeste, comuna versus Estados Unidos, para norte-sul. E aí, ali, grande parte da literatura fala da criação da história do sul global. Que aí você não tem, né, não é o hemisfério sul, né? Tanto que a Austrália faz parte do norte. O sul global seria os países pobres contra os países ricos. Porque eu não posso me desenvolver.
Vocês destruíram o planeta, vocês poluem, vocês têm as indústrias, agora eu não posso crescer por causa de vocês? Aí é um primeiro ponto para mostrar como nossos políticos mudaram. E a gente teve a chance de voltar para algo similar a isso. A própria esquerda fala, jogaram na lata do lixo, porque Bolsonaro era ruim demais. Essa matéria aqui do jornal Tribuna, 7 de junho de 1972, o ano que meu pai nasceu. Brasil define posição em Estocolmo. Que posição? E aí? Porque hoje você vê, o Lula tá querendo empoderar a ONU. Em 72, o que é que o regime militar queria? Os representantes governamentais concordaram hoje, na primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, quanto à necessidade de empreender uma urgente ação coletiva para tornar o mundo um lugar mais limpo e saudável, enquanto... Isso aí foi as autoridades lá de fora. Enquanto o ministro brasileiro, mas o Brasil é diferente. Enquanto o ministro do interior brasileiro disse que os países desenvolvidos devem assumir a principal responsabilidade na adoção de medidas para reparar o que já foi danificado. Só que ele foi além, ele falou muito mais do que isso. Então tá apagado que eu não é velho, mas tá ali, ó, posição brasileira. O ministro do interior do Brasil, José Costa Cavalcante, disse hoje que os países ricos deveriam assumir a responsabilidade de consertar os danos causados ao meio ambiente. Cavalcante disse que o crescimento econômico nos países altamente desenvolvidos e sua atitude tecnológica causaram a poluição dos mares e da atmosfera. Os países que acumularam consideráveis recursos e riquezas à custa de tantos prejuízos para o resto do mundo, estes deveriam, pois, assumir a principal responsabilidade pela adoção de medidas corretivas e para substituir o que foi danificado. O que é que a gente vê hoje? Aquele país vermelho tocando o terror, crescendo mais que todo mundo, fumaça pra tudo que é lado. E o Brasil? Tá na porca, tá daquele jeito. E o Dilma falando de transição energética. PAC verde. O ministro advertiu que o conhecimento das condições do meio ambiente ainda é bastante incompleto e que isso deveria ser levado em conta pela conferência. Sabe que contexto ele falou isso? Como eu falei, essa conferência de 72, ela foi pautada pelo documento do Clube de Roma que falou que o mundo ia acabar. E não acabou. Não acabou. Inclusive, já na década de 80, já chamavam as Cassandras do Clube de Roma. Já estavam ironizando. Uma piada. E olha hoje em dia como você encontra a ciência é algo que te torna, aos olhos do consórcio, meu Deus do céu, né? O maior vilão que existe na Terra. Como assim você não acredita na ciência, amigo? Não. Aí tava lá. Nosso ministro do interior. Pera aí, pô. Você não conhece hoje em dia ainda tudo. Você não sabe da capacidade humana de se superar e desenvolver novas tecnologias. Como assim? Quando vai acabar? Calma, a gente vai comprar esse estudo assim desse jeito. Olha como o nível dos nossos políticos mudou. Apareceu o Bolsonaro no meio do percurso, foi um acidente. Mas quando você olha para uma parte do Brasil hoje, é algo assim lamentável. Cavalcante salientou que para a maioria da população mundial, a luta contra a pobreza, melhores condições de habitação e nutrição, assistência médica e emprego é mais importante do que a diminuição da poluição. Eu falei assim, irmão, é mais importante a gente ter comida na mesa, melhorar a qualidade de vida. O Brasil não tem ainda esgoto. Isso é prioridade. Vocês estão com a vida ganha. Vocês estão com a vida garantida. Vocês querem impedir que a gente cresça. E isso daqui foi durante o milagre econômico no Brasil. Eu não estou falando isso de forma aleatória. Aqui outra nota. Jornal do Comércio. 31 de maio de 1972. A manchete era: tese brasileira vê poluição da pobreza. Falava lá, né? O meio ambiente, né? A tese que problemas relacionados com o meio ambiente no seu território são de caráter local, tanto no setor rural como em centros urbanos, não possuindo no Brasil a chamada poluição de significado internacional. A tese da delegação brasileira, que vai ser chefiada pelo ministro do interior, dirá ainda que são os países altamente desenvolvidos os principais responsáveis pela poluição, né, de impacto internacional, devendo, portanto, caber a eles o maior ônus para resolver o problema. Aí falava assim, ó, recursos. A tese do Brasil ressalta que os recursos naturais existentes no mundo não são infinitos, mas estamos longe
de uma situação de verdadeira escassez. Cara, não é infinito. E não vai acabar agora. Tá de brincadeira. Esse estudo maluco aí. Esse estudo maluco, mais uma vez. Não vamos cair nessa. Você consegue ver o governo Lula? O governo Lula tá de joelhos pra ONU. Segundo a tese brasileira, a grande maioria dos assuntos e a política referente ao meio ambiente, aos recursos naturais, à poluição, são de natureza e responsabilidade eminentemente nacionais. O Brasil frisa, encara o princípio da soberania como básico no trato dos problemas ligados aos recursos humanos, naturais e outros. Não vem nessa história de, não, soberania nacional. E o que é que o Lula quer fazer no dia de hoje? Abrir mão da nossa soberania. Olha a diferença. Olha a diferença. Jornal do Comércio também, 7 de junho de 72. Brasil define responsabilidade sobre poluição. Senhor Costa Cavalcante aproveitou para explicar que o Brasil não tem problema de poluição como ela é encarada no mundo e faz uma exposição breve das atividades do governo em vários setores. Além de Bolsonaro, quando foi a última vez que você viu alguém ir para a ONU para falar, irmão, a gente conserva. Quem está destruindo são vocês. Quando foi a última vez que você viu algum brasileiro defender o Brasil? Porque eles vão para lá para destruir o Brasil. A Marina Silva recentemente falou de ogronegócio. Olhem a diferença. Olhem como era a política nacional. E isso daqui são os relatos dos jornais. Gente, aqui está a matéria. Você pode dar uma pausa, você pode dar uma lida. Você pode pesquisar na Biblioteca Nacional. Procura algum artigo xingando, né, tentando destruir a imagem dos nossos representantes porque eles não queriam impedir o crescimento do Brasil. Não tinha. Hoje a mídia, assim, ó. O que vem lá de fora, a mídia bate continência e fala, a gente vai implementar. A gente vai avançar. Pô, a nota da Folha de São Paulo, qual a forma mais sustentável de ser sepultado? Isso é a prioridade da mídia nos dias de hoje? Jornal do Brasil, quinta-feira, 24 de fevereiro de 72. Vejam só que engraçado. Vejam só que engraçado. A turma já sabia qual era a posição do Brasil. Mesmo o Brasil ainda não externalizando. 72. Estamos ainda no ano de 72. New York Times diz que o Brasil não pode ser importador de poluição. No vídeo de anteontem, do dossiê Med Lula, que a gente fala sobre isso, eu trouxe uma matéria para vocês. Eu falei, gente, isso aqui é urgente. Era o assessor do Haddad, né, Ministério da Fazenda, o Rafael Dubeus, falando que as empresas elas vão ter que comprar o direito para poder poluir. Elas não vão ter que comprar. Não é poder poluir. Não, vai ter que comprar. Agora vai ter que pagar. Vejam como os Estados Unidos venceu, hein? O Biden venceu, hein? New York Times diz que o Brasil não pode ser importador de poluição. Não pode não. Você tem que pagar por isso, né? Não pode ser do jeito que vocês querem. Porque olha qual era a tese. O The New York Times, em editorial, disse ontem que o exemplo norte-americano de industrialização não justifica a posição de certas autoridades brasileiras que desejam transformar o seu país no importador de poluição do meio ambiente. É tradução. Aqui, ó. O jornal se refere-se a uma declaração do senhor João Paulo dos Reis Veloso, ministro do Planejamento, de que desejava o apoio do Japão para o projeto de uma fábrica de papel, porque o Brasil tem muito lugar para poluir, eles não. Ontem mesmo, o embaixador Araújo Castro rebateu os reparos feitos pelo New York Times, dizendo, entre outras coisas, que 2/3 da humanidade estão muito mais ameaçados pela fome e pela pobreza que pela poluição que afeta os países industrializados. Naquele momento, o cara falou, gente, olha o tamanho do Brasil. Imagina o Brasil em 72. A gente tinha indústria, será? Será que não tinha espaço para ter uma fábrica de papel? Será que não tinha? O Brasil estava errado nisso? Um jornal precisa escrever um editorial por causa de uma fábrica de papel? Qual a chance do Brasil, com todo o apoio do mundo, em um ano ou mais, conseguir se equiparar aos Estados Unidos? Era zero. É o tempo todo tentando impedir o Brasil de se desenvolver. Ainda nesse mês de agosto, teve uma nota que saiu no Estadão falando sobre as commodities, falando especificamente sobre as commodities verdes da transição energética, que agora vai ser a oportunidade do Brasil de ganhar um dinheiro. Mas não vem pensar de se industrializar não, viu? Não vem com essas ideias malucas.
Sabe onde saiu essa nota, na verdade? Da The Economist. E o Estadão repostou. 51 anos depois, a Casa Grande, os donos do mundo, não querem que o país se desenvolva. Temos que ser eternamente exportadores de commodities. Não podemos ter indústria nacional. E o Lula? Sim, senhor. Meu amigo Biden. Sim, senhor, meu amigo Biden. É o que a gente está vendo nos dias de hoje. É o mesmo cenário. As mesmas peças. Nas mesmas queixas. Só que é diferente que você vê que na época, políticos nacionais falam, não, irmão, a gente vai se desenvolver, o Brasil tem que andar para frente. E hoje, não. Meu amigo Biden, eu vou dar exemplo. Você líder da economia verde. E aí, essa foi a nota que me fez chegar naquele relatório do HSBC, que foi o Clube de Roma, o avô do SG. Tá ali no cantinho ali, ó. Tem um negócio meio verde. Vocês vão ver. Mas só para recapitular, estamos em qual ano? 1972. O que o Brasil vivia em 1972? O milagre econômico, crescendo 2 dígitos por ano, industrializando o país. Quanto mais indústria, mais energia você precisa. Essa nota é de 1978. Eles comentam uma coisa que aconteceu no ano seguinte, em relação a 72, né? 1973. Os preços do petróleo também foram empurrados no mercado internacional pelas previsões do Clube de Roma, que antecipavam um breve esgotamento das jazidas mundiais de petróleo. Crise do petróleo, 1973. Já ouviram falar dela? Já ouviram falar da crise do petróleo? A gente vai se aprofundar. Não, a gente vai passar bem de leve por ela, que já é o suficiente. Na próxima notícia. Eu vou até mostrar aqui já. E a gente volta para essa outra. Crise do petróleo. Em apenas 5 meses, entre outubro de 73, no ano seguinte, a 72, que o Brasil falou, irmão, a gente vai se desenvolver. Entre outubro de 73 e março de 74, o preço do petróleo aumentou 400%, causando reflexos poderosos nos Estados Unidos e na Europa e desestabilizando a economia por todo o mundo. É justamente este momento que coincide com o fim do milagre econômico ocorrido na ditadura. A crise do petróleo que barrou os altos índices de crescimento do Brasil foram fundamentais para a população começar a se rebelar contra o regime no país. A esquerda tem um nome que ela chama de batalha híbrida, né? Batalha irregular, que não é um negócio físico, né? Você usa aparatos de desestabilização nacional, inclusive tenta colocar pessoas na rua. É o que o Dilma fala que a Dilma sofreu, né? Seria o golpe. Esse seria o golpe. Uma batalha híbrida, né? Irregular, um braço de rua, propaganda, etc. Forças transnacionais. Baita coincidência, né? Clube de Roma, Estocolmo, um relatório apócrifo, maluco, os brasileiros negam. Vocês não estão levando em consideração tudo. Esse relatório ainda falava sobre uma nova divisão internacional do trabalho, que mais uma vez colocava o Brasil como um produtor de commodity e os Estados Unidos, a Europa, como os produtores de matéria-prima de altíssimo nível, honestamente refinada, de alto valor agregado. E aí, em 1974, Delfim Neto, na época ministro, defende no Clube de Roma a tese brasileira. Para tentar sanar o problema da crise que o Brasil vivia diante da questão do petróleo, o Delfim Neto foi no Clube de Roma tentar resolver a situação. Será que essa turma verde, que defende o verde, tem algum tipo de digital nos problemas do país? A crise do petróleo não só foi... Não é possível que os caras... Não só foi por causa disso. Óbvio, é uma questão de... Vem a calhar, né? Aí você vê a tese de um, ajuda um pouquinho aqui, a colar, etc. E você vê que o milagre econômico acabou. Acabou. Parece que quando você quer tirar as amarras do Brasil, você sofre. Bolsonaro tentou tirar as amarras do Brasil, né? Bolsonaro queria
avançar com o PL 191/2020, garantir que o Brasil fosse autossuficiente em minérios, autossuficiente em fertilizantes. O Brasil não tem uma capacidade energética para crescimento, não está no gargalo, podia instaurar algumas indústrias de fertilizante que demandam muita energia. Mas vocês viram, né? Meu amigo Biden garantiu a democracia, junto com as ONGs. Mas isso daqui, gente, é só coincidência. Tudo coincidência, tudo coincidência. Vamos continuar. Isso daqui é um texto recente. 14 de junho de 22, ano passado. Eco, ONGs, ongueiros. Como o Brasil pode retomar o protagonismo no meio ambiente? Aí o cara falava assim, né? Olha só, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, do PROAM. Tá ONG aí que a CP das ONGs, acho que tá falando deles. Diz que em 1968, sentores do pensamento progressista empresarial, ou seja, da esquerda, né? Esquerda progressista que é que tem aí hoje, e científico, protagonizaram o que acabou sendo conhecido como Clube de Roma. Iniciaram a reflexão que acabou por gerar o relatório Os Limites do Crescimento. Interessante. Podemos dizer que o advento da economia verde, definido na Conferência Rio+20, é uma evolução dessa proposta que permeou a economia e que os atuais objetivos, o ODS da ONU, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, representam metas que englobam reivindicações presentes em 68. Os sonhos do Clube de Roma transformaram-se na lógica empresarial da regulação ESG. Durante a Conferência de Estocolmo, em 72, o conceito de desenvolvimento sustentado já permeava o imaginário da sociedade, que apenas veio a consolidar-se em 87, nos resultados do documento Nosso Futuro Comum, da comissão liderada por Gro Harlem Brundtland, primeiramente da Noruega, e ficou conhecido como relator de Brundtland, que é o sobrenome dela, é a Gro Harlem. O que ele fala aqui, né, que o ODS era as ideias lá do Clube de Roma, etc, tudo mais, e o HSBC diz, o Clube de Roma, eu vou DSG, só que a gente continuar. Você tem um escocês, que era Alexander, esqueci o sobrenome dele agora, e o Pisse, né, que era o italiano, formaram o Clube de Roma. Sabe quem é o terceiro membro? Que qualquer site da internet diz, mas não tá na biografia autorizada? É o Rockefeller. Conhecidos pelo quê? Pela Standard Oil, a maior empresa aí, né, de petróleo. E o estudo que era no Clube de Roma ajudou, né, a subir o preço do petróleo. Será que o Rockefeller ganhou alguma coisa com isso? Não sei, né? Pura coincidência. Pura coincidência. Eu fui atrás para ver depois uma coisa sobre o negócio do SG. Isso daqui, o SG, ele foi um questionamento. Como é que não é um questionamento? Uma provocação. O Kofi Annan, na época, provocou banqueiros, instituições financeiras ao redor do planeta, porque o SG é ligado ao setor financeiro, né? Vocês estão vendo aí a Bolsa de Valores apronta, o mercado de capitais avançando com essa agenda. E aí, em 2004, isso rolou na gestão do Kofi Annan, etc, tudo mais. E aí eu fui atrás do documento, que eu estava atrás de um nome, para ver se estava nesse documento. Não, o nome que eu estava procurando não tá. É um nome que eu tenho que pensar um pouco a mais antes de falar dele para vocês. Mas para minha surpresa, gente, na hora que eu peguei a capa do documento oficial da ONU que cria o SG, na parte de baixo tem escrito ali, ó, endorsed. Endorsed assim, apoiado, né? Quem subscreve este documento? Olha um dos bancos que participou da criação disso. Kofi Annan foi em 2004. 2004, quem era o presidente? Lula. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Aí eu começo a questionar, né? Será que algum dia na história o PT, essa turma da esquerda, realmente foi de esquerda? Porque o pessoal fala do tal teatro das tesouras. Teatro das tesouras. Talvez. Aquela turma de esquerda, o petróleo é nosso, né? O Estado forte, que vai desenvolver tudo. Talvez essa esquerda nunca chegou ao poder. Talvez o Lula realmente, né, os traiu desde o primeiro dia. Que você vê, isso a gente comentou em dossiê ao longo desse ano. Antes do Lula vencer, né? O PT ali tinha o Fórum Mundial Social, que era para fazer frente ao Fórum Econômico. O Dilma venceu. A turma esperava que ele fosse pro Fórum Mundial Social. Não foi. Foi lá, apertar a mão do Klaus. A esquerda reclamou na época. Começou ali a primeira
primeiros questionamentos dentro do PT, a Lois Helena, na época era do PT, falou, pô, tá meio ruim, né? E foi a turma que meio que rachou, formou o PSOL depois. E o PSOL você viu que se tornou também. Você vê que essa turma parece que sempre trabalhou a serviço dessa galera, né? E você não vê que não faltam fotos do Dilma, inclusive, ao lado do FHC. Amigos desde sempre. E FHC é um membro oficial. Você vai no site do Clube de Roma, tá lá o nome do FHC. Mas vamos continuar. Voltando aqui ainda pro texto lá do Eco, do Zongueiro. Na Conferência de Estocolmo de 72, o Brasil demonstrou uma posição terrivelmente reacionária. As notas da imprensa que vocês viram, cara, só tá reportando, o cara falou que a pobreza ainda é um problema muito mais importante. É um problema que o Brasil precisa lidar primeiro. Temos que lidar com a pobreza. Mas, aos olhos de hoje, o Brasil era muito reacionário. Com o apoio do Itamaraty, aí aqui hora eu fiquei de cara. A delegação brasileira foi para a Conferência de 72. Isso aqui tem várias referências, e estendeu faixas de Estocolmo com os dizeres: bem-vindos à poluição, estamos abertos a ela. O Brasil é um país que não tem restrições, temos várias cidades que receberiam de braços abertos a sua poluição, porque nós queremos empregos, dólares para o nosso desenvolvimento. Estou chocado. Hoje? Hoje não, hoje o Dilma bota crédito de carbono. Bolsonaro repete a mesma lógica. A rodovia transamazônica cortou a floresta entre 69 e 74. 74. Era um ano que começava ainda com a crise do petróleo, né? Naquela época, as imagens de destruição foram tão fortes no cenário global que o Brasil teve sua própria imagem comprometida. Como satisfação ao clamor em defesa da Amazônia, precisou avançar na estruturação de mecanismos legais de proteção ambiental. Diante da pressão internacional, o Brasil teve... Não, a gente vai criar alguma coisa. Sabe o que o Brasil criou? Vamos olhar? Trajetória da Política Ambiental Federal do Brasil. E aí ela dá o mesmo diagnóstico do Ongueiro. Em resposta à pressão internacional, o Brasil criou uma parada. Ó. Na década de 70, tem um relatório, Clube de Roma, né? O Brasil participou da conferência, uma posição de defesa da soberania nacional, argumentava-se que o crescimento econômico e populacional dos países em desenvolvimento não deveria ser sacrificado, que os países desenvolvidos deveriam pagar pelos esforços para evitar poluição ambiental, posição que foi endossada pelos países do chamado Terceiro Mundo. Pouco depois, 73, crise do petróleo, Brasil sofrendo pressão internacional. Aí o Congueiro falou, o Brasil teve que tomar alguma medida aí, né, para diminuir a pressão. Em 73 é criada a primeira instituição da temática ambiental no nível federal, a Secretaria Especial de Meio Ambiente, o SEMA, vinculada ao Ministério do Interior. Não existia. Em 72, um dos poucos países que já tinha um Ministério do Meio Ambiente era a França. Coincidência, né? 72, vai crescer, vai peitar, vamos ter indústria, vamos ter fábrica. Não, vocês não vão ter. Que história é essa? Você não pode comprar poluição. Não, você fica aí que você tá, tem que ser colônia. Aí você vê o Lula falando de não podemos aceitar o neocolonialismo verde. Crédito de carbono é o quê? Títulos soberanos SG são o quê? PAC verde, cidades sustentáveis. A gente já falou até desse termo, né? Desenvolvimento sustentável. Ele foi uma criação. Ele não foi aleatório. Ele foi criado. Tem outro termo também que a gente tem que falar. Olha todas as ações do Lula. O sentimento que passa é: meu amigo Biden está vencendo. Meu amigo Biden está vencendo. Depois eu continuei dando bizu. E aí eu fiz trazendo de outras coisas para mostrar para vocês que a literatura da mais diversa, do Ongueiro a órgãos federais, conta uma história muito similar, quase igual. Esse documento aqui ele foi produzido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, junto com a Abrampa, junto com o CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, Conexão Água e o Ministério Público Federal. Finanças sustentáveis, SG Compliance, gestão de RIC e ODS. Meu Deus do céu!
Chega, fico com medo, né? Chega o Brasil, reduz aí 5% do PIB. Só de ler a manchete. Aí falava, né? Conferência, Estocolmo, ó. Poxa, Estocolmo. A primeira, 72, sobre o meio ambiente. Despertou a consciência das nações sobre a crise. Começou ali, ó. Despertar as consciências, as narrativas, o storytelling. Fez surgir novos movimentos ambientalistas que passaram a refletir-se nas cartas constitucionais. Não tinha sequer Ministério do Meio Ambiente. Começou a ter uma coisa aqui, coisa colar. Surgem como protagonistas, desde essa primeira conferência, os chefes de Estado dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, com interesses conflitantes acerca da temática do meio ambiente e desenvolvimento. É conflito, né? Desenvolvido contra subdesenvolvido, norte global versus sul global, sai do leste a oeste, é comuna versus ocidente. O documento base da conferência de Estocolmo foi a porcaria do relatório totalmente errado. Tu já imaginou o computador de 1972? Ele é inferior que meu celular. Por uma equipe de cientistas do Massachusetts. Meu Deus! Aí então, o estudo foi solicitado pelo Clube de Roma, fundado pelo industrial Aurélio Pesce e o cientista escocês Alexander King. Eu esqueci o sobrenome. Sabe quem era o Alexander King? Era o secretário de saúde da OCDE. Mas não fala dos Rockefeller, hein? Se vocês pesquisarem os Rockefeller, saúde no Brasil, gente, é assunto que não dá nem pra trazer. Vamos falar que você é maluco. Mas tem registro, tem monografia sobre isso. Nossa, tem notícia no jornal. Tem um sanitarista no Brasil muito famoso, extremamente respeitável, que o nome dele aparece em fundações, não tá mais vivo, né? Lá nos início de 1900. Procura na internet se tu tiver curiosidade. Mas deixa lá, deixa lá. E é engraçado que os Rockefeller sempre foram a favor, né? Planejamento familiar, vamos controlar. Tá tendo muito filho, vamos diminuir a quantidade de criancinha. Isso aqui, métodos, né, pra você não ter. E depois defender minhas regras. Aí quando você pega essas teses, né? O mundo vai acabar, meu Deus, tudo vai esgotar. É uma tese também neomatusiana, as coisas se encaixam de uma forma sensacional. Mas vamos lá. Na conferência de 72, foi introduzido o conceito de ecodesenvolvimento por Maurice Strong. Esse é o cara que eu tenho que pesquisar mais um pouquinho. Dizem que ele foi do Clube de Roma, oficialmente ele não é membro, etc. Tudo mais, mas dizem que ele também influenciou muito o Al Gore. E o Maurice, ele não só organizou a Estocolmo 72, como a Rio 92. A Conferência de Estocolmo ficou marcada pela disputa do desenvolvimento zero, defendido pelos países desenvolvidos, baseado no relatório Os Limites do Crescimento. E, isso é de um lado, né, desenvolvimento zero, países ricos, e os pobres, capitaneados pelo Brasil e pela Índia, e o desenvolvimento a qualquer custo, defendido pelos países em desenvolvimento, capitaneados pelo Brasil e Índia. Olhem o tamanho da economia da Índia hoje. Deixa a do Brasil no chulé. No chulé. O que será que aconteceu, né? Antecedentes. A comissão sobre meio ambiente e desenvolvimento de 83 e o relatório Nosso Futuro Comum. Ó, comum, uma coisa só. Vamos sair dessa briga norte-sul. O protagonismo de Gro Harlem Brundtland, ex-ministra da Noruega, convite, estabeleceu e presidiu a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento e é notabilizada pelo trabalho de elaboração do relatório Nosso Futuro Comum pela comissão, né? É a Comissão Brundtland. E que traz oficialmente o conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso público. Existem teses sobre isso, existem vídeos sobre isso, existe muito material sobre isso. A origem do termo desenvolvimento sustentável. E aí, eu vou entrar isso um pouco mais a fundo com um desenhozinho que eu montei. Um organograma muito simples. As recomendações feitas pela comissão, pela Brundtland em 87, levaram à realização do Rio 92. Foi a primeira conferência da ONU a tratar de temas globais após a queda do Muro de Berlim. Segundo Laffer, ela não obedeceu à lógica das polaridades leste-oeste, norte-sul. Ela agora já está no novo paradigma.
Sai do leste, norte, sai. Tá, não tem mais norte, mudou. É um novo paradigma. Vamos falar sobre isso. Calma, eu vou explicar muito mais simples. A Declaração Rio 92 espelha a importância dessa segunda grande conferência da ONU e, por conter princípios éticos pela busca de um futuro sustentável, ela é considerada o equivalente ambiental à Declaração Universal dos Direitos Humanos. E tá aqui. Em cima, essas 3 linhas, 1972. Aqui embaixo, 87-92. Né? After, depois da Gro Harlem. 72, tem a reunião. Se fala de ecodesenvolvimento. Eu encontrei diversas pessoas da esquerda falando o seguinte: eles criaram um termo antes de ter a definição sobre o que aquele termo era. O que é ecodesenvolvimento? Ninguém sabe. Mas ele já estava empurrando aquilo. Rapaz, tem alguma coisa. Tem alguma coisa. E olha como essa agenda no final do dia, ela impacta, cara, tem tudo do país. O país não consegue sair do lugar, você não consegue. Por exemplo, essa questão identitária. Aquele outro. Não interfere se você pode ou não pode construir um prédio. Isso não interfere. Você vai brigar, você pode ser preso, você pode ser um monte de coisa, multado. Mas não interfere se você pode ou não pode construir um prédio. Não interfere se você pode ou não pode construir uma rodovia, pode ou não pode construir uma ferrovia, pode ou não pode explorar os seus recursos naturais. Vocês conseguem ver como essa agenda ela é limitante de forma assim física. Desenvolvimento físico de um país não vai, você trava. Essas outras agendas, as identitárias que a esquerda hoje progressista abraça, perceba como elas é como se fosse a Matrix. Elas colocam as pessoas numa batalha que o resultado é sempre uma soma a zero. Você ganha vários direitos, mas você continua pobre. Você continua sem esgoto. Você continua sem infraestrutura. Você não sai do... Você tá entendendo? Mas as pessoas ficam brigando. É uma briga que não leva pra lugar nenhum. Lugar nenhum. Assim, é um direito que assim, cara, você não tá ganhando nada com isso. Você tá ligado nisso? A turma da direita é o quê? Quer manter as coisas na normalidade. A gente não quer... Você quer ganhar alguma coisa? Quando você luta por uma educação... Assim, não. Pra ter o direito, né, de direcionar o futuro do seu filho. Você tá ganhando alguma coisa com aquilo ali? Sua vida tá melhor naquele momento? Não. Você tá só ganhando dinheiro pra no futuro você poder, né? Você espera que seu filho tenha um bom direcionamento, mas pode dar certo, pode dar errado. Mas naquele momento aquilo não vai trazer algum tipo de ganho pra tu, pra nada. Mas quando você olha essa questão aqui, você fala, não, a gente passou aqui uma lei, cai tudo de carbono, pronto, agora a empresa chegou no limite. Você não pode mais produzir. Agora, fecha as portas. Agora você não é mais competitivo. Agora é isso aqui, pô, agora você não tem mais acesso a crédito. É limitante, é naquele momento. Você poda, você bota uma barreira. Não passa. Não passa. E enquanto a turma que tem poder está travando o Brasil há décadas, a população a esquerda que tem hoje aí, a que está preocupada com a votação do marco temporal, essa ala, ela tá perdida na Matrix. Então a gente sai de ecodesenvolvimento, que era um termo que ficou ruim, a esquerda lida bem com termos, não pode usar por quê? Porque carrega, né, aquela mágoa do rico contra o pobre. Não, esquece isso. Vamos falar de o que a turma pobre queria? Desenvolvimento. Então vamos botar, vai ser desenvolvimento sustentável. Tira eco. Sustentável. Pronto. Não tá mais palatável? Agora dá pra... Desce redondo. Desce redondo. Você sai do zero growth, crescimento zero, para net zero. Não, agora é só limitar. Você pode continuar crescendo, mas você só né? Você vai que... Você compra um crédito de carbono. E você sai do rico versus pobre porque ele falou, né? O próprio Celso Laffer, que era do Clube de Roma e estava naquela reunião de 79 do vídeo anteontem. Não é mais norte-sul, leste-oeste. Um novo paradigma. É uma nova declaração universal dos direitos humanos, só que o nome é ambiental. E aí você vem para a tese, que inclusive é utilizada hoje no meio jurídico. É o agora versus o futuro. Poxa, a gente não tem condição de destruir o planeta e não deixar nada para as criancinhas, para os nossos netos. Não podemos. Temos que proteger. Não temos o direito de destruir as coisas. E a turma vai.
A brincadeira dos termos, que a esquerda é especialista. Na hora que eu vi Gro Harlem, eu falei. Na hora que eu ouvi, já instalou assim, eu falei, meu Deus, como minha memória é boa. Foi a primeira coisa que veio na mente que eu falei, eu já falei desta mulher. Olha como esse print tá mal batido. Isso daqui é um print de um vídeo aqui do canal do dia 2 de abril de 2020. Vocês lembram o que estava acontecendo em 2020, né? Em abril de 2020. E aí eu tava fazendo uma retrospectiva sobre quem eram as pessoas que vieram antes do Tedros. Tedros dançarino, vocês já viram aí, né? Sabe quem é? A Gro Harlem, ela foi uma das chefes da OMS. Esta senhora que fez esse direcionamento, participou nessa construção. Isso aqui era um print da época do Brasil em Vídeo. Ela já foi a vice-presidente da Internacional Socialista. Interessante, né? Interessante como as coisas se conectam. Muito interessante. E ela foi diretora da OMS durante a gestão do Kofi Annan. O cara que foi responsável pela criação do SG, né? Mas que baita coincidência. O relatório dela, inclusive, o relatório dela, que deu direcionamento, o 87, para a Agenda 21, que em 2021 não deu certo, aí eles mudaram para a Agenda 2030. Que baita coincidência, né, pessoal? Aqui é uma imagem de 1989, quando ela já era um membro do quê? Aquele senhor ali, sem cabelos, é o Klaus. Senhor Klaus, o Klaus do Fora Econômico, coisas. Olha o senhor Klaus. Essa postagem aqui está em norueguês. Aí tá só a tradução do Google normal, né? Gro Harlem e Klaus em 89. Gro já era uma força motriz por trás da histeria do clima. Ela iniciou a primeira... Não foi a primeira. O norueguês tá por fora. Tá por fora. E eu não falei pra vocês lá que a turma do Clube de Roma tinha um terceiro? Na verdade, eu falei pra vocês que eu tinha um terceiro mesmo, não, meio que me oculto, e esse terceiro mesmo tá sempre envolvido em questões ligadas à saúde. Ela tava na frente do OMS. E olha que coincidência, amigo! O pai dela, Gudmund Harlem, norueguês, deve ser loirão, bonito, olhos azuis. Eles mudaram para os Estados Unidos final da década de 50, início, na verdade, né? Final da década de 40. E ela morou no Brooklyn. Quando o pai dela recebeu uma bolsa dos Rockefellers. Uau! Mais uma coincidência para a nossa história. E não para por aí. Foi na conferência de 72 que pela primeira vez na história, pelo menos foi os relatos, e eu encontrei a própria esquerda confirmando isso, que foi utilizado o termo ecocídio. Mais uma coincidência. Isso aqui, gente, é tudo coincidência. No final não vai chegar a lugar nenhum. É só coincidência. Só coincidência. E aí você vê, hoje, essas ideias, o que elas causam na mente das pessoas, que o Lula já quer colocar a educação ambiental. O Helder Barbalho já colocou no Pará. E, segundo o Estadão, já tá cotado para 26, se é pra dentro do país. Pronto. Meu amigo Biden. O meu amigo Biden, mais uma vez. Olha como essas ideias sempre acabam levando a gente em alguma confusão. Isso aqui foi uma entrevista feita pela revista Manchete, meados da década de 70, se de pegar a data. Um cara que era programador. Programador só estava lendo sobre Amiga quando estava nos transporte público da vida. E aí perguntava para ele sobre assim, ó, a cibernética é a arte de tornar a ação eficaz. Poderia precisar este conceito? Olha o pensamento que esse tipo de ação acaba por levar as pessoas. Não é só hoje. Hoje você tá vendo aí, né, como tá a cabeça de muita gente. O fundador do Clube de Roma, Aurélio Pesser, ajuda a entender isso. Disse que após 5.000 anos de história e 20 séculos de cristianismo, devemos hoje nos inclinar ante a uma verdade paradoxal. A experiência não pode nos servir de guia. Rejeite o passado. Rejeite a história. Rejeite a experiência. Abrace
Sei lá, velho, qualquer coisa. Abraça o relatório desses caras aí. Abraça o iluminismo. Ao contrário, ela tende agora a nos amarrar. Atualmente necessitamos da exatidão com que ela funciona, a boia da geladeira. Abandone o cristianismo, abandone sua família, abandone a experiência. Abrace. Abrace qualquer coisa, bicho. Abraça uma árvore. Abraça uma árvore e seja feliz. Entrevista. Dom Paulo Evaristo Arnes. Primeira vez que eu fui com desse cara foi na era Moro. Assim que o Moro deixou o governo, o Moro, extremamente amigo da família Arnes. O Dom Paulo Evaristo, quando você coloca no Google, aparece ele segurando assim um bonézinho do MST, ó. Todo estilosão, boné do MST. A eleição de um papa conservador seria insuportável para a igreja hoje. Pô, boné do MST é isso daí, que a gente espera do Arnes, né? E, ano passado, meu amigo Biden, primeira reunião disponível, né, que assim que está registrada ano passado, envolvendo a Sociedade Civil Organizada, tradução Ongueiros, que contou com a participação da Fundação Perseu Abramo. Quem estava presente? Comissão Arnes. Na época, eles se encontraram com os assessores dos parlamentares americanos para falar dos problemas que o Brasil poderia sofrer, graças aos problemas de Bolsonaro, né? Então estava já avisando o meu amigo Biden. Meu amigo Biden, salve-nos. Aí eu achei engraçado, porque veja o que passava na cabeça da turma da esquerda. Futuro Papa, como Paulo VI, será de transição? Estou acostumado a analisar essa parte histórica porque sou historiador de profissão e verifico que em todos os tempos, homens que viviam de seu tempo achavam que estavam em transição. Os que viviam do passado achavam que estava tudo certo. Quem pensa na geração de hoje há de ter dentro de si a geração de amanhã. Numa análise de 74, o Clube de Roma diz que se esta geração não souber viver com certa austeridade, ela sacrificará gerações posteriores por estar consumindo o que não lhe pertence. Não tem uma ONG aí, rapaz, que inclusive estava envolvida na confusão de uma tribo lá no Mato Grosso do Sul, que até tentaram tirar do papel uma CPI contra ela. Começa com Si, termina com Mi. Ligada à Igreja Católica, que inclusive depois, em matéria da Veja de Hugo Marques, divulgou que um deputado divulgou a nota fiscal, constava lá o pagamento e houve uma invasão de terra, e que isso daí foi parar lá em cima e não foi um dos votos que deixou a esquerda maluca, porque agora o Lula tem que cobrar o cara, porque esperavam que o cara fosse de esquerda e o cara votou ao contrário. Como as coisas se conectam, viu? Como as coisas se conectam. E aí eu quero relembrar algumas coisinhas, só pra gente ir pro terceiro e último tema. Nós já tá com muito dois, mas bem rápido, que eu não vou me aprofundar. Isso tudo está disponível no Atlas de junho. Se você quiser pegar, dá uma lida lá. Eu tô uma dúvida, né? Não, achei... Ih, rapaz... Acho que tá no de julho. Então só dia 15 do mês que vem. Mas isso aqui eu comentei no mês de julho. Eu só falava que FHC e a mulher dele, a senhora Ruth Cardoso, eram o pai e a mãe das ONGs no Brasil. Aqui era 94 ainda. Tava lá, o Ruth disse que por que não tinha essas idades. Tava lá no debate, não faltaram crítica às ONGs. E a Ruth Cardoso que rebateu, ela formou a Comunitas, uma ONG, para ajudar aí o processo. Cardoso queria conselho para ações sociais. Nunca se avançou tanto com a agenda verde no Brasil como foi no governo Fernando Henrique Cardoso. FHC ficou conhecido, inclusive, por chamar as ONGs de, em vez de ser organizações não governamentais, de organizações neogovernamentais. Uma nova forma de governo, conforme foi reportado pela Folha de São Paulo em 1995, na sua primeira viagem internacional para Bruxelas. E aí você vê FHC, membro oficial do Clube de Roma. Olha os problemas que o Brasil vive hoje. As coisas são uma coincidência muito grande. Muito grande. E aí eu quero voltar para a esquerda. Zanin volta contra o interesse de indígenas e governistas temem posição do marco temporal, né? Deputados ouvidos pelo Estadão se mostram receosos com o voto, né, que ele pode dar no tema, que é uma pauta importante para a militância de esquerda. Pô, tá preocupado. E aí, vai votar como? Aí você vê. Eu achava... Eu vi uma tese circulando na internet que diz, ele tá votando isso daí, é só pra mostrar que é independente e tal.
Gente, não. Eu não compro essa tese. O cara tá apanhando feio. E o Lula tá apanhando. O Lula não ia apanhar por nada. Ele não tem necessidade. É cargo vitalício. Isso também não significa que a gente tá falando que o cara é de direita, né? Pelo amor de Deus. Se controla. Calma, não se empolga. Eu só quero falar aqui que a situação, ela realmente é um problema. Está acontecendo um problema. Você vê, o Bernardo Melo Franco, passa panista. Nossa, chorão. Zanin não enganou ninguém. Bastaram 3 semanas para a esquerda se dar conta que Zanin não tem nada de progressista. Mas tem uma parte da esquerda que tá feliz com ele. Eu acho que ele é mais próximo dessa esquerda que tá feliz com ele. A escolha de Zanin por Lula passou longe da agenda progressista. O silêncio do Prerrogativas após os votos da Zanin. O tweet do Bruno Bogossian, que cobre o mundo jurídico da Folha de São Paulo. Ele não para. Tá lá Gregório do Viver reclamando. A postagem do Pablo Vilas também, ó. Calma, gente. Segundo aqueles que defendem sem qualquer senso crítico, ele está apenas demonstrando sua independência para depois poder votar direito. Por que precisa fazer isso num cargo vitalício? Porque aceitaria prejudicar causas importantes, ninguém sabe. Mas a postagem do Pesquisa e Análises 2022 tem 1.300 RTs com comentário, todos de esquerda, cada um mais agressivo e odiento do que o outro. 1.200.000 visualizações. A turma tá com a força do ódio. Isso foi o voto dele em relação, né, aos Guarani Kaiowá, questão do Mato Grosso do Sul. Tá ali, ó. Um professor de direito do IDP, estudante de SG e Finanças, né, na Finança Sustentável, né, na FGV, listando ali tudo que ele fez de errado. Aí vem a lulista. Não, né? Isso é disseminação do ataque, não faça isso. Vamos passar pano. Quem ataca a extrema-direita, etc. Tudo mais. Aí o cara fala, irmão, não tô atacando, não. Tô mostrando o que tá acontecendo. E a esquerda tá brigando. Inclusive, já estão utilizando essa situação pro Lula indicar para um comum em vermelho, mas vermelhinho para a próxima vaga, né? 100% progressista, que tem uma baita confusão. E eu acelerei. Porque eu quero comentar com vocês neste final. Eu venho insistindo. Eu vou continuar insistindo. Eu não vou reduzir minha insistência. O ponto de tensão que fará o Dilma sofrer nas mãos da esquerda está na apresentação dessas questões. De mostrar, olha o que o Lula está fazendo em relação à agenda internacional. Essa turma que está reclamando do Zanin, ela quer que o Lula faça o mesmo, impeça o crescimento do Brasil, que fique ao lado da Marina. Só que esta turma, no final do dia, ela não vai ser a turma que vai dar sustentação ao governo. Na hora que o problema vir, quem vai ficar ao lado do Lula é o Brasil 247, é o Rui Costa Pimenta do PCO, é o Anitta Blian, é, sei lá, Canal Rony Teles, Thiago dos Reis. Não vai ser o Felipe Neto. O Felipe Neto vai tirar o corpo fora na primeira vez que apareceu um pobre na Rede Globo reclamando que as coisas estão difíceis. E essa turma que vai ficar lá do Dilma é a turma que não quer ver o Lula dando dinheiro pra Rede Globo. É a turma que não acha que tem que botar um super... Não é a turma que é 100% tá falando dessas pautas malucas, identitária, que tá falando. Não é a turma que acha que o Brasil tem que abrir mão do seu desenvolvimento em prol da agenda verde. Essa é a turma. Então, assim, eu vejo, quando eu bato na tecla, eu falo, pô, amigo do Biden. A turma fica maluca comigo. Aí eu vejo gente falando, não, os bolsonaristas agora querem falar isso daí. Ainda tem gente que acredita que o youtuber que mora na Austrália. Eu falei, sentiu demais. E eu acho que também por bater nessa tecla que eu falei pra vocês, pô, início desse ano teve uma turma que é da esquerda. Da direita não é, isso daí é da esquerda. Não tem meio termo hoje em dia. Pô, me chamou pra bater um papo no Spaces. Essa semana, inclusive, vou participar aí de uma live. Também não, na direita. E quero falar disso aí, desses assuntos. O que me chamaram pra conversar sobre esses assuntos. Então, eu acho que esse daí é um ponto. E é um ponto que ele tem tudo pra surfar. E é o ponto que você vê que a esquerda perde a conexão com o trabalhador. Olha como o Lula segue mentindo para toda a sua base. Todas as suas ações são em direção ao meu amigo Biden.
Nos últimos dias, inclusive, aqui só para fechar, vejam tudo que a gente comentou. A gente basicamente só falou de ONU. E a turma da ONU. Pessoas ligadas. Porcaria ONU. Você tá vendo a imprensa chorando? Cadê do BRICS? Gente, vem cá. Os países do BRICS, eles não são membros da ONU, não? Os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU não são os dois grandes vilões do BRICS? Você não acha estranho a mesma turma tá nos dois grupos, só que um grupo é do bem e outro grupo é do mal? Você não acha que tem algo estranho nesse processo? Ou será que este outro grupo, o grupo do amor, ele não é extremamente necessário porque a turma quer fortalecer um organismo único, multilateral, que consiga dar ordem sobre todos os países, que é o que o Lula está defendendo? Vocês já acham que essa discussão é muito simples? É o grupo de vilões. Depois de tudo que vocês viram, tudo que fizeram contra o Brasil, todas essas coincidências, fim do milagre econômico, não acho que vocês são tão inocentes, né? Mas enfim. Compartilhe esse vídeo, pelo amor de Deus. Deu trabalho de fazer. E eu acho que essa história deveria ser conhecida por vários brasileiros. Se questionar o que está acontecendo com o nosso país. Se questionar o que está acontecendo. Quais são as reais prioridades da nossa nação para as coisas melhorarem. E se você gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais, você pode assinar no canal. Tem um botão de valeu. Tem um PN na descrição. E essas histórias com certeza estarão no Atlas Brasileiro de agosto. Kimpan.com.br, que só existe porque vocês me apoiam. Então muito obrigado aí. Vai dar um baita trabalho escrever, colocar isso tudo que eu falei agora em ordem, mas está lá, um capítulo à parte para explicar sobre estes eventos. Fico por aqui, espero poder voltar amanhã. E grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!